Ainda me lembro do cheiro de pinheiro a arder no ar naquela noite. Só Tien. E a noite em que vieram buscar-me. As antigas fogueiras cerimoniais projetavam longas sombras dançantes nas paredes de pedra do local de reunião central da nossa aldeia, onde todos os que importavam estavam a assistir. Todos exceto eu. Eu estava escondida na modesta habitação da minha família, na periferia do povoado, envolta em camadas de linho macio que cheirava a lavanda e medo. O medo da minha mãe, agudo e acre por baixo do seu perfume floral suave. Fica aqui, Elise, sussurrou ela, com os dedos a tremer, enquanto me colocava uma madeixa do meu cabelo loiro claro atrás da orelha. O que quer que ouças, o que quer que sintas, não saias. Depois pressionou algo frio e metálico na minha palma. O pingente de prata da minha avó, uma lua crescente a abraçar uma pequena estrela. Lembra-te do que ela sempre te disse. Mesmo na escuridão, tu carregas a luz. Apertei o pingente com força, sentindo as suas bordas cravarem-se na minha pele. A avó tinha sido a única que nunca olhou para mim com aquela mistura de pena e desconforto que se tornara tão familiar. Só ela falava da minha natureza ômega como um dom, em vez de um fardo. Os tesouros mais raros, dizia ela, são os mais incompreendidos. Mas agora ela se fora, e com ela qualquer escudo que eu pudesse ter contra o que estava por vir. Os tambores distantes ficaram mais altos, o seu ritmo imitando as batidas frenéticas do meu coração. A cerimônia de escolha havia começado. A cada 7 anos, o rei Alfa dos territórios do norte enviava os seus enviados para selecionar noivas em potencial entre as fêmeas ômega das 5 matilhas aliadas. Uma honra, chamavam-lhe, um dever, um privilégio, uma sentença. Encostei as costas na parede fria de terra da nossa adega, puxando os joelhos para o peito. Talvez me ignorassem, talvez escolhessem Marielle, do clã do Rio, com o seu sorriso confiante e movimentos graciosos. Ou Sofia, do cume oriental, cujo aroma ômega, diziam, acalmava até o alfa mais agitado. Qualquer uma, menos eu, a ômega desajeitada e alta demais, com mãos que tremiam quando as pessoas olhavam por muito tempo e uma voz que às vezes desaparecia completamente quando alguém em posição de poder se dirigia a mim. Os tambores pararam de repente, deixando um silêncio assustador que pressionava meus tímpanos como água. Então vieram os uivos, chamados cerimoniais que significavam que a seleção havia sido feita. Os meus músculos relaxaram ligeiramente. Estava feito. Outra pessoa tinha sido escolhida. Então ouvi a baleia da minha mãe. Cortou a noite como uma lâmina. Um som de angústia tão crua que doía fisicamente ouvi-lo antes de conseguir processar o seu significado. Passos pesados aproximaram-se da nossa habitação. A porta da cave se abriu e a luz das tochas inundou o meu esconderijo. 3 guardas reais estavam acima de mim, seus corpos enormes bloqueando qualquer chance de fuga. Elise da Alcateia do Vale das Sombras. O guarda do meio anunciou, com voz desprovida de emoção. Você foi escolhida como noiva em potencial do rei Edmund, dos territórios do norte. Você virá conosco agora. A minha boca abriu-se, mas nenhum som saiu. Isto não podia estar a acontecer. Eu não era nada de especial. Não era bonita o suficiente, graciosa o suficiente, forte o suficiente para ser rainha do alfa mais poderoso dos 5 territórios. Devia ser um engano. Por favor, finalmente consegui sussurrar. Deve haver alguma confusão. Eu não sou. Não há confusão, interrompeu o guarda. Foste cheirada e selecionada. O emissário do rei foi muito específico. Cheirada? Eu nem sequer tinha assistido à cerimônia. Como é que eles poderiam ter feito isso? A minha mãe apareceu atrás dos guardas, com o rosto banhado em lágrimas, os olhos selvagens de medo desesperado. Ela é muito jovem, ela implorou. Embora todos soubéssemos que eu tinha passado do meu 19 ponto inverno, bem além da idade de elegibilidade, ela não está preparada para a vida na corte. Por favor, escolham outra. A expressão do guarda suavizou-se ligeiramente. O primeiro sinal de humanidade que eu tinha visto nele. Não foi uma escolha nossa, senhora. A seleção é definitiva. Deram-me 10 minutos para reunir os meus pertences. 10 minutos para me despedir da única casa que eu conhecia, da mãe que me protegeu das crueldades do mundo da melhor maneira que pôde. 10 minutos para deixar para trás tudo o que me era familiar,
antes de ser escoltada para uma carruagem que me levaria para conhecer um rei conhecido em todos os territórios, como implacável em batalha e misericordioso com os seus inimigos. O rei Edmund, o rei Lycan do Norte, o Alfa, cujo uivo, por si só, fazia com que as matilhas rivais se rendessem, o governante cujo nome as mães usavam para assustar os filhotes desobedientes e fazê-los comportar-se, e eu seria apresentada a ele como uma noiva em potencial. A viagem para o norte durou 7 dias. 7 dias a ver as florestas ficarem mais escuras e as montanhas ficarem mais altas, através da pequena janela da carruagem real. 7 dias a mal comer, mal dormir. Enquanto o terror e a confusão lutavam dentro de mim, agarrei o pingente da minha avó durante todo o tempo, passando o polegar sobre a sua superfície desgastada como uma oração. Na sexta noite, enquanto acampávamos numa clareira cercada por pinheiros antigos, a acompanhante que me fora designada, uma beta chamada Clara, com olhos gentis e maneiras sensatas, finalmente abordou o que nenhuma de nós havia mencionado. Sabe, ela disse baixinho, cutucando a pequena fogueira entre nós. Ser escolhida não é a sentença de morte que você parece pensar que é. Olhei para ela, surpreendida com a sua franqueza. Como chamaria ser tirada da tua casa para ser apresentada a um estranho que pode ou não decidir ligar-te a ele para o resto da vida? Os lábios de Clara curvaram-se ligeiramente. Uma oportunidade, talvez. Para quê? Para o poder? Para uma vida além dos limites de uma pequena aldeia? Para a mudança? Abanei a cabeça. Nunca quis poder ou mudança. E, no entanto, aqui estás. Clara inclinou-se para a frente. Deixa-me contar-te algo sobre o nosso rei que não ouvirás nos sussurros assustados das alcateias periféricas. Sim, ele é feroz. Sim, ele pode ser implacável quando necessário. Mas ele também é justo. Ele protege o que é seu com uma dedicação que beira a obsessão. E ela hesitou. Ele é solitário. Solitário? Não conseguia esconder a descrença na minha voz. O alfa mais poderoso em 5 territórios. O poder não aquece a sua cama à noite nem alivia o fardo das decisões difíceis. Os olhos de Clara refletiam as chamas dançantes entre nós. Em 3 cerimônias de escolha, ele selecionou noivas em potencial. E 3 vezes ele mandou todas elas para casa. Por quê? Perguntei. A curiosidade momentaneamente superou o meu medo. Ela deu de ombros. Ele disse que nenhuma delas parecia certa. Mas o conselho está a ficar impaciente. O reino precisa de um herdeiro. E para isso, o rei precisa de uma rainha. O seu olhar fixou-se em mim com uma intensidade desconfortável. Algo no teu cheiro fez com que o emissário dele tivesse a certeza de que poderia ser diferente. Engoli em seco. E se eu não for, se ele não achar que sou a pessoa certa, então tu voltarás para casa com uma generosa compensação e uma história para contar aos teus netos um dia. Clara levantou-se, sacudindo a poeira das suas roupas de viagem. Mas eu sirvo na casa real há 15 anos e nunca vi o emissário tão certo. Não consegui dormir naquela noite, com a minha mente a girar com as palavras de Clara e a realidade iminente do que me esperava. Quando chegamos à fortaleza do rei na tarde seguinte, eu estava exausta, desorientada e completamente despreparada para a grandiosidade que se erguia diante de mim. O Palácio do Norte não era construído de pedra e madeira, como as estruturas da nossa aldeia, mas esculpido diretamente na face da montanha mais alta da cordilheira. Janelas enormes de vidro colorido captavam a luz do sol da tarde, enviando prismas de azul, verde e roxo a dançar pelo pátio. Quando a nossa carruagem parou, guardas em uniformes cinza prateados alinhavam-se nas escadas da entrada, tão imóveis que pareciam ter sido esculpidos na mesma montanha. Clara ajudou-me a sair da carruagem, segurando-me quando as minhas pernas ameaçaram ceder. Respire, murmurou ela. Apenas respire. Fui levada para dentro e conduzida diretamente para o que seria o meu quarto, uma suíte maior do que toda a minha casa, decorada em tons de creme e azul suave. Os criados apareceram como se tivessem surgido do nada, enchendo uma banheira de cobre com água fumegante perfumada com óleos que eu não conseguia identificar. Lavaram-me, secaram-me e vestiram-me um vestido azul escuro que fluía como água quando me movia. O rei irá recebê-la esta noite, informou-me Clara, enquanto uma jovem mulher beta arranjava o meu cabelo loiro claro num penteado elaborado com pequenos ganchos prateados. Só vocês os dois.
Não é convencional para um primeiro encontro, mas ele foi muito insistente. O terror tomou conta de mim novamente esta noite. Mas não estou preparada. Não sei como me dirigir a ele, o que dizer ou simplesmente ser honesta, disse Clara, seu tom normalmente prático suavizando-se. É tudo o que ele pede. Agora olhe para si mesma. Ela me virou para um espelho de corpo inteiro e, por um momento, não reconheci a mulher que me olhava de volta. A cor profunda do vestido fazia a minha pele pálida parecer luminosa, em vez de doentia. E o que quer que os assistentes tivessem feito ao meu rosto trouxe um calor às minhas feições que eu nunca tinha notado antes. Talvez eu não estivesse bonita, mas impressionante de uma forma que me era desconhecida. Lembre-se, disse Clara, ajustando um último alfinete no meu cabelo. Você foi escolhida, independentemente do que pensa de si mesma. Algo em si chamou a atenção dele. Agarre-se a isso. Ao cair da tarde, fui acompanhada por corredores sinuosos do palácio na montanha. Cada curva revelava novas maravilhas, tapeçarias retratando batalhas antigas, fontes que pareciam brotar da própria rocha, jardins de cogumelos estranhos e musgo que brilhava com uma bioluminescência fraca. Em circunstâncias diferentes, eu poderia ter ficado encantada. Finalmente, chegamos a um conjunto de pesadas portas de madeira esculpidas com as fases da lua. O guarda bateu uma vez e uma voz grave de dentro ordenou: Entrem! Clara apertou a minha mão uma vez. Depois empurrou-me para a frente quando as portas se abriram. O escritório privado do rei não era o que eu esperava, em vez da ostentação de riqueza que eu antecipava. A sala era quase austera, com móveis práticos de madeira escura, paredes forradas de livros e uma enorme lareira que lançava a única luz no espaço. E de costas para mim, com a silhueta recortada contra a lareira, estava o próprio rei Edmund. Mesmo de costas, ele era intimidante, alto e de ombros largos, com a postura de um homem acostumado a comandar. O seu cabelo era mais escuro do que as sombras que dançavam à sua volta, caindo um pouco abaixo dos ombros, de uma forma que parecia mais guerreira do que real. Vossa Majestade, anunciou o guarda. Lady Elise, da Alcateia do Vale das Sombras. As portas fecharam-se atrás de mim com uma determinação que fez o meu coração parar. Agora estava sozinha com ele. Lembrando-me do protocolo da corte que me fora ensinado às pressas, fiz uma reverência profunda, mantendo os olhos baixos. Levante-se, disse ele, com uma voz mais grave do que eu imaginava, ressoando no meu peito como um trovão distante. Levantei-me, mas mantive o olhar fixo no intrincado padrão do tapete sob os meus pés. Olhe para mim. Não era um pedido, mas uma ordem, que fez com que todos os instintos da minha natureza ômega respondessem antes que a minha mente pudesse acompanhar. Levantei a cabeça e os nossos olhos se encontraram pela primeira vez. O rei Laika não era o que as histórias me levavam a esperar. Sim, ele era assustador em sua intensidade, traços marcantes, queixo forte escurecido pela sombra da barba e olhos que pareciam alternar entre cinza e prata, à luz da fogueira. Mas ele não era o monstro dos pesadelos da infância. Ele era mais jovem do que eu pensava, talvez 30 anos no máximo. E havia algo em sua expressão além da dureza da autoridade. Um cansaço, uma pergunta. Por vários batimentos cardíacos, ele não disse nada. Simplesmente me estudou com uma intensidade que me fez querer encolher, esconder-me, fugir. Então ele inspirou profundamente, suas narinas dilatando-se ligeiramente. O teu cheiro, disse ele finalmente, é diferente aqui do que era na amostra, mais forte, mais complexo. Eu não sabia como responder a isso. Então fiquei em silêncio, lutando contra o tremor que ameaçava dominar-me. Ele então se moveu, circulando-me lentamente como um predador avaliando a presa. Embora mantivesse a distância, eu podia sentir o seu olhar sobre mim, avaliando, calculando, vendo demais. Tem medo de mim, Elise do Vale das Sombras? Perguntou ele, parando novamente à minha frente. A verdade escapou-me antes que eu pudesse pensar numa resposta mais diplomática. Sim. Para minha surpresa, os seus lábios curvaram-se ligeiramente. Não exatamente num sorriso, mas algo que suavizou as suas feições severas. Ótimo. O medo mantém-na alerta. Ele apontou para uma cadeira perto da lareira. Sente-se, por favor. Sentei-me na ponta da cadeira, com as costas direitas e as mãos cruzadas no colo para esconder o seu tremor.
Ele serviu 2 copos de vinho de um decantador numa mesa próxima, entregou-me um e sentou-se na cadeira à minha frente, com a luz da lareira refletida nos seus olhos, fazendo-os brilhar como os de um lobo na escuridão. Sabes por que estás aqui? Perguntou ele depois de dar um gole no seu copo. Fui escolhida como uma noiva em potencial, respondi baixinho. As palavras ainda soavam surreais na minha língua. E o que acha dessa honra? A verdade me obrigou a responder. Acho que é assustador. Aquele quase sorriso apareceu novamente. Não era a resposta que a maioria daria. Que resposta preferiria? Prefiro a honestidade à bajulação. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Diga-me, Elise, o que mais a assusta? Que você possa ser escolhida como minha rainha ou que não seja? A pergunta me pegou de surpresa. Eu nunca tinha considerado a última possibilidade como algo a temer. Eu não te conheço, eu disse finalmente. Como posso querer ou temer uma vida com alguém que acabei de conhecer? Ele acenou com a cabeça lentamente, como se eu tivesse passado em algum teste, um argumento válido. Então vamos remediar isso. Ele ergueu o copo ligeiramente. Pergunte-me o que quiser. Esta noite começamos a conhecer-nos, e assim começou a conversa mais estranha da minha vida. Ali, no escritório iluminado pela lareira do alfa mais poderoso de 5 territórios, à medida que a noite se aprofundava à nossa volta, algo mudou imperceptivelmente entre nós. Não era exatamente conforto, mas um abrandamento da tensão que se acumulava no meu peito desde o momento em que fui escolhida, até que ele perguntou sobre a minha infância, e senti as paredes à volta dessas memórias a erguerem-se instintivamente. Estás a esconder-te, observou ele, baixando a voz para um tom mais grave. Algo no seu tom fez-me sentir um arrepio na espinha. Não era totalmente desagradável, mas desconcertante. Não te escondas de mim, rosnou suavemente o rei Lycan, com os olhos brilhando com uma emoção que eu não conseguira identificar. Não se quisermos ter alguma hipótese. As suas palavras pairaram no ar entre nós, uma ordem e um apelo entrelaçados. O fogo crepitava na lareira, fazendo sombras dançarem pelo seu rosto. Sombras que suavizavam os ângulos duros do seu queixo, a intensidade penetrante do seu olhar. Por um momento vislumbrei algo vulnerável naqueles olhos cinza prateados, algo que despertou uma parte de mim que eu passara anos enterrando na minha infância. Comecei hesitante, meus dedos traçando a borda da minha taça de vinho. Não era o que a maioria esperaria. O rei Edmund recostou-se na cadeira, criando espaço entre nós, como se sentisse o meu desconforto. Porque és um ômega. Acenei com a cabeça, com a garganta apertada. Em Shadow Valley, os ômegas são raros, valorizados em teoria. Mas na prática, fiz uma pausa, procurando palavras que não soassem a autopiedade. Na prática, somos protegidos ao ponto da sufocação. Protegidos, sugeriu ele. Escondidos, respondi, surpreendendo-me com a minha ousadia. Há uma diferença. Algo brilhou na sua expressão. Aprovação, talvez. Conta-me. O vinho soltou a minha língua. Ou talvez fosse simplesmente a estranha intimidade da sala iluminada pela lareira e a sua atenção inabalável. De qualquer forma, palavras que nunca tinha dito em voz alta começaram a sair da minha boca. Desde que a minha natureza se revelou aos 13 anos, tornei-me algo a ser guardado em vez de guiado. Enquanto outros lobos jovens aprendiam a caçar, a rastrear, a defender-se, eu era mantido dentro dos limites da aldeia. Enquanto eles fortaleciam os seus laços com a alcateia através de luas e rituais sazonais, eu era isolado para minha segurança. A amargura que passei anos a engolir surgiu na minha voz. Eles tinham boas intenções, a minha família, os líderes da nossa alcateia. Mas a proteção deles tornou-se uma espécie de gaiola. E o que querias em vez disso? Perguntou ele baixinho. A pergunta surpreendeu-me. Nunca ninguém me tinha perguntado o que eu queria. Pertencer, sussurrei, com a verdade a doer-me no peito. Contribuir, ser vista como mais do que apenas uma coisa frágil a ser preservada até... Parei abruptamente, com o calor a subir-me ao rosto, até seres reivindicado por um alfa. Ele terminou por mim, sem julgamento no tom de voz. Eu acenei com a cabeça, incapaz de olhar nos seus olhos. E agora você foi reivindicada pelo alfa mais dominante em 5 territórios. A voz dele mudou novamente, carregando aquele tom grave que parecia ressoar nos meus ossos. É por isso que você treme quando eu olho para você?
Por que tem medo de trocar uma jaula por outra? Minha cabeça se ergueu de repente, surpresa com a percepção dele. Você não teria? Na minha posição? O rei levantou-se de repente, dirigindo-se à janela com vista para as montanhas iluminadas pela lua. A sua silhueta era poderosa contra o céu noturno, os ombros largos sob a sua túnica preta simples. A tensão era evidente na sua postura. Eu tinha 15 anos quando me tornei rei, disse ele após um longo momento. O meu pai e o meu irmão mais velho foram mortos na mesma escaramuça na fronteira. Muito jovem, muito despreparado, muito zangado. Ele olhou por cima do ombro para mim. Eu sei algo sobre gaiolas que os outros não conseguem ver. Elise do Vale das Sombras. Algo mudou no ar entre nós. Um reconhecimento, talvez. Duas almas moldadas por circunstâncias além do seu controlo. Por que me escolheste? Perguntei. A pergunta que me assombrava desde que os guardas me tiraram do meu esconderijo. Havia outros muito mais adequados. Omegas treinados para a vida na corte, provenientes de alcateias mais proeminentes. Ele virou-se completamente para mim. Não escolhi. A confusão deve ter transparecido no meu rosto, porque ele continuou. Enviei o meu conselheiro de maior confiança, Gabriel, para conduzir a seleção. Ele tem o dom de sentir energias compatíveis. A escolha foi dele. Mas tu és o rei, disse eu, tentando entender. Certamente a decisão final é tua. E, no entanto, rejeitei todas as noivas em potencial que me foram apresentadas durante 7 anos. O canto da sua boca levantou-se ligeiramente, para a grande frustração do conselho. Por quê? Ele aproximou-se, parando a alguns passos da minha cadeira. A luz da fogueira projetava as suas feições em ouro e sombra, fazendo-o parecer sobrenatural, porque eu vi o que acontece quando os lobos acasalam sem o verdadeiro vínculo. Os meus pais eram um casal assim, uma aliança política, nada mais. O meu pai procurava os seus prazeres noutro lugar. A minha mãe retirou-se para um isolamento amargo. O reino sofreu por isso. Os seus olhos fixaram-se nos meus, a intensidade irradiando dele como calor. Não repetirei o erro deles. E acha que eu poderia criar um vínculo com você? O conceito parecia impossível. Vínculos verdadeiros eram raros entre lobos da mesma alcateia que cresceram juntos, compartilharam história e experiências. Como tal conexão poderia se formar entre estranhos? Acho que Gabriel nunca se enganou. A sua voz baixou para aquele grunhido suave que me causou arrepios na espinha. E acho que o teu cheiro desperta algo em mim que passei anos a negar. O meu coração batia tão forte que tinha a certeza de que ele podia ouvi-lo. Isto estava a acontecer muito rápido, o mundo a inclinar-se sob os meus pés. Levantei-me abruptamente, precisando de distância, ar, perspectiva. Devo retirar-me, disse, minha voz pouco acima de um sussurro. É tarde. Por um momento pensei que ele pudesse objetar, pudesse ordenar que eu ficasse. Em vez disso, ele acenou com a cabeça uma vez e puxou um cordão de sino prateado perto da lareira. Quase imediatamente, Clara apareceu na porta. Leve a senhora Elise para os seus aposentos, instruiu o rei, seu tom neutro mais uma vez. O momento de vulnerabilidade desaparecido como se nunca tivesse existido. Mas quando me movi para seguir Clara, ele falou novamente, sua voz carregando aquele tom retumbante que parecia alcançar lugares dentro de mim que eu não sabia que existiam. Descanse bem, Elise do Vale das Sombras. Amanhã começaremos a nos conhecer à luz do dia. Dormi mal naquela noite, com sonhos cheios de olhos prateados, lobos sombrios e montanhas que sussurravam segredos que eu não conseguia ouvir direito. Quando amanheceu, Clara chegou com um pequeno almoço e notícias que fizeram meu estômago se contrair de ansiedade. O rei deseja mostrar-lhe o território hoje, anunciou ela, colocando sobre a mesa uma roupa de montaria de couro macio e tons de verde floresta. Tu montas, não é? Acenei com a cabeça, embora montar fosse talvez um termo demasiado generoso. Ocasionalmente era-me permitido montar a égua mais dócil da nossa aldeia para pequenas excursões nunca muito longe de casa. Os estábulos do Palácio do Norte, descobri rapidamente, não tinham éguas dóceis. O cavalo que me foi apresentado era um garanhão cinzento malhado com olhos inteligentes e uma energia inquieta que me fez hesitar no bloco de montagem. O nome dele é Whisper, disse a voz do rei atrás de mim. Virei-me e vi que ele já estava montado num enorme cavalo preto que fazia o meu parecer pequeno em comparação. Ele é temperamental, mas não cruel. Não vai deixar-te cair.
Perguntei-me se havia algum significado na escolha do cavalo para mim. Talvez um teste ou uma mensagem. De qualquer forma, recusei-me a falhar antes mesmo de começarmos. Reunindo coragem, montei no garanhão, com as mãos a tremerem apenas ligeiramente enquanto segurava as rédeas. O rei Edmund acenou com a cabeça em aprovação e, em seguida, incitou o seu cavalo a avançar. Os portões do castelo abriram-se diante de nós e, em poucos instantes, estávamos a subir um caminho sinuoso na montanha, com o sol da manhã a pintar a paisagem em tons de ouro e âmbar. O dia que se seguiu mudou algo fundamental entre nós. Longe da formalidade do palácio, o rei não ficou exatamente relaxado. Senti que ele nunca foi realmente assim, mas mais ele mesmo. Falou do território com um orgulho que ia além da mera posse, apontando marcos e partilhando as lendas a eles associadas. Sabia os nomes de todos os guardas por quem passávamos, de todos os lenhadores, de todas as crianças que nos olhavam com os olhos arregalados enquanto cavalgávamos. Você ama este lugar, observei enquanto parávamos no topo de uma colina, com vista para um vasto vale onde um rio serpenteava como uma fita prateada através de florestas e prados. É meu dever protegê-lo, respondeu ele simplesmente, embora a sua expressão sugerisse que a relação era mais profunda do que o dever. É assim que vê tudo em termos de posse e proteção? Os seus olhos encontraram os meus, e havia novamente aquele indício de aprovação pela minha franqueza. Nem tudo, mas muito. Ele desmontou com um movimento fluido e aproximou-se do meu cavalo. Posso? Acenei com a cabeça, sem saber ao certo o que ele estava a pedir permissão, até que as suas mãos envolveram a minha cintura, levantando-me facilmente da sela. Ele colocou-me de pé, mas não recuou imediatamente. As suas mãos permaneceram na minha cintura, o seu cheiro, pinheiro e fumo, e algo único nele, envolvendo-me. E como você vê o mundo, Elise do Vale das Sombras? Perguntou ele em voz baixa. Lutei contra a vontade de desviar o olhar da intensidade do seu olhar. Em termos de conexões, respondi honestamente, os fios que ligam uma vida a outra. E que fios ligam-te? O dever para com a minha família, a lealdade para com a minha alcateia. Hesitei e depois acrescentei. O medo de falhar com ambos e comigo mesma. Os seus polegares traçaram pequenos círculos na minha cintura. O contato enviou uma onda de calor através de mim, apesar das camadas de roupa entre nós. O que te liga aqui? Ainda não sei, sussurrei. Algo como satisfação brilhou nos seus olhos. Uma resposta honesta. Ele soltou-me então, recuando para me dar espaço. Vem, há algo que quero mostrar-te. Deixamos os cavalos amarrados no chão e continuamos a pé, seguindo um caminho estreito que serpenteava por entre um bosque de pinheiros antigos. A floresta tornou-se mais densa, o ar mais fresco sob a copa das árvores, até que, de repente, emergimos numa pequena clareira dominada por uma piscina de água azul surpreendente. O vapor subia da sua superfície, rodopiando no ar fresco da montanha. Uma fonte termal, explicou o rei, embora eu já tivesse adivinhado. Uma das muitas espalhadas por estas montanhas. É lindo, eu disse, atraída para a beira do dólio por um impulso que não sabia explicar. Dizem que os primeiros lobos chegaram aqui durante o grande inverno, quando todas as outras terras estavam cobertas de neve. Estas águas os salvaram e, em gratidão, eles juraram proteger as montanhas para sempre. Ele se agachou ao meu lado, mergulhando os dedos na água fumegante. Todos os reis desde então renovaram esse juramento ao assumir o trono. Observei as ondulações se espalharem a partir da sua mão, hipnotizada pela maneira como a luz do sol refletia nas pequenas ondas. Você acredita nas histórias antigas? Acredito em honrar o passado enquanto forjo um novo futuro. Ele olhou para mim, e na luz salpicada que se filtrava através das árvores, os seus olhos pareciam mudar de cor novamente, de prata para cinza tempestuoso. É isso que espero para este reino, um equilíbrio entre tradição e progresso. É por isso que procuro uma rainha para o equilíbrio? A sua expressão endureceu ligeiramente. Procuro uma rainha porque o reino precisa de um herdeiro. O conselho lembra-me isso com cada vez mais frequência. E do que precisa? Perguntei, surpreendendo-me com a minha ousadia. Por um longo momento ele não disse nada. Apenas estudou o meu rosto como se procurasse algo escondido ali. Então preciso de alguém que não tema o lobo sob a coroa. Alguém que veja a mim, não apenas o rei.
A vulnerabilidade na sua admissão apanhou-me desprevenida. Este não era o implacável rei Lycan da lenda, mas um homem que carregava sozinho o peso de um reino inteiro. Antes que eu pudesse responder, um uivo distante quebrou o silêncio, um sinal dos guardas do palácio. O rei Edmund levantou-se imediatamente, a tensão voltando ao seu corpo. "Precisam de nós", disse ele, a sua voz mais uma vez com o tom neutro da autoridade. A viagem de volta ao palácio foi rápida e quase toda em silêncio. Ao nos aproximarmos dos portões, pude sentir que algo havia mudado. Os guardas moviam-se com maior alerta e uma atmosfera de tensão pairava no ar. No pátio, um homem esperava por nós, alto e magro, com cabelos da cor de cobre polido e olhos que pareciam olhar através de você, em vez de para você. Ele curvou-se quando desmontamos. "Gabriel", reconheceu o rei, e percebi que este devia ser o conselheiro que me havia escolhido na cerimônia de seleção. "O que aconteceu?" Delegados da coligação do Sul chegaram inesperadamente. Gabriel respondeu, lançando um breve olhar para mim antes de voltar a olhar para o rei. "O Lord Raven lidera-os." Algo sombrio passou pelo rosto do rei Edmund. "O que ele quer?" "Discutir assuntos de interesse mútuo relativos a fronteiras territoriais", citou Gabriel, seu tom sugerindo que ele não acreditava nesse propósito declarado. E ele hesitou em apresentar sua filha como uma potencial rainha consorte. A expressão do rei endureceu, tornando-se fria e intimidadora. O rosto das histórias assustadoras que eu ouvia desde criança. "Leve a senhora Elise para os seus aposentos", instruiu ele a Clara, que aparecera silenciosamente ao meu lado. "Certifique-se de que ela tenha tudo o que precisa." Eu estava sendo dispensada, isolada novamente enquanto assuntos importantes eram discutidos. A sensação familiar de ser excluída, protegida, escondida surgiu dentro de mim como uma maré amarga. Antes que eu pudesse me conter, falei: "Isso é necessário?" Ambos os homens olharam para mim com surpresa. O olhar de Gabriel estava tingido de interesse. O do rei com algo que eu não conseguia identificar. "O que quero dizer", continuei, reunindo coragem de alguma fonte desconhecida, "é que, se vou ser considerada sua rainha, não deveria começar a entender o cenário político em que estarei a entrar?" Um silêncio tenso seguiu as minhas palavras. O pátio parecia prender a respiração, esperando pela resposta do rei. Senti Clara enrijecer ao meu lado, claramente esperando uma repreensão pela minha presunção. Em vez disso, a expressão do rei Edmund mudou ligeiramente. A dureza em seu maxilar relaxou. Algo como curiosidade brilhou em seus olhos. "Um ponto válido", ele admitiu, surpreendendo todos os presentes. Seu olhar se voltou para Gabriel. "Providencie para que a senhora Elise se junte a nós após as saudações formais. Faça com que ela se sente à minha esquerda, 2 lugares à minha direita." Gabriel acenou com a cabeça, um leve sorriso surgindo nos cantos da boca. "Como desejar, Vossa Majestade." Clara me levou rapidamente para os meus aposentos, onde uma agitação se seguiu. Minhas roupas de escrita foram trocadas por um vestido formal de esmeralda profunda que combinava com a minha pele clara. Meu cabelo foi arrumado num estilo elegante que transmitia dignidade sem ostentação. Durante tudo isso, Clara ofereceu conselhos sussurrados apressadamente. "O Lord Raven é o alfa mais poderoso da coalizão do Sul", explicou ela enquanto prendia um colar de prata no meu pescoço. "Ele tem procurado uma aliança com o nosso rei há anos, principalmente através da sua filha, Serena." "Ela é uma ômega?" perguntei, tentando ignorar o nó de ansiedade que se formava no meu estômago. "Não, uma beta, mas de uma linhagem quase tão antiga quanto a real." As mãos de Clara pararam momentaneamente. "Ela é formidável, linda." Eu me peguei perguntando, mas imediatamente me arrependi da insegurança na pergunta. Clara encontrou meus olhos no espelho da mesma forma que uma espada é linda. Ela respondeu com cuidado. Impressionante, afiada e perigosa de se tocar. Meu coração afundou ainda mais. Que chance eu, desajeitado, sem treinamento em política da corte e sem as conexões certas, teria contra alguém assim? Clara parecia ler meus pensamentos. "Lembre-se", disse ela com firmeza, "tu foste escolhida. O rei já dispensou Serena 3 vezes. Há algo em ti que o atrai." Antes que eu pudesse responder, uma batida suave na porta anunciou a chegada de Gabriel para me acompanhar até o grande salão. "Tu causaste um grande alvoroço."
comentou ele enquanto caminhávamos pelos corredores de pedra, seus passos longos me forçando a acelerar o ritmo. Não é sempre que alguém surpreende o nosso rei. Olhei para ele tentando ler a sua expressão indecifrável. Tinha sido errado falar? Errado? Não. Um sorriso passou pelo seu rosto. Inesperado. Certamente inocente. Os ômegas apresentados em cerimônias de escolhas anteriores eram... Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado, mais convencionais na sua abordagem. Quer dizer que eles não desafiavam as decisões do rei? Eu traduzi. O sorriso de Gabriel se alargou ligeiramente, como eu disse, inesperado. Chegamos às enormes portas do grande salão, onde dois guardas estavam em posição de sentido. Um conselho, Lady Elise. O Lord Raven é perspicaz e implacável. Ele procurará pontos fracos para explorar. Não revele nada. Com esse aviso enigmático, ele acenou para os guardas, que abriram as portas. O som de vozes, risos e música invadiu-nos. Gabriel colocou a minha mão no seu braço e levou-me para o que parecia ser um campo de batalha disfarçado de banquete. O grande salão era uma maravilha da arquitetura natural. Uma vasta caverna dentro da montanha, com tetos que se elevavam a alturas impossíveis, onde formações de cristal captavam e refratavam a luz de centenas de velas. Longas mesas se estendiam em linhas paralelas, cheias de nobres e dignitários em seus melhores trajes. No topo da sala, em um estrado elevado, sentava-se o rei Edmund em um trono de pedra polida, com uma expressão cuidadosamente neutra, enquanto observava os seus convidados. À sua direita estava sentado um homem, que só podia ser Lord Raven, alto e magro como uma ave de rapina, com cabelos tão negros quanto o seu homônimo e olhos que brilhavam como obsidiana. Ao lado dele estava uma mulher aproximadamente da minha idade, cuja beleza me atingiu como um golpe físico. Os seus cabelos caíam em ondas da cor da meia-noite sobre os ombros pálidos, deixados à mostra por um vestido carmesim que se moldava a cada curva perfeita. Esta tinha de ser Serena, a filha sobre a qual Clara me tinha avisado. Gabriel conduziu-me através da multidão, que se abriu diante de nós como água, com sussurros a seguir-nos. Mantive o queixo erguido, tentando projetar uma confiança que não sentia, enquanto olhos curiosos me avaliavam. A omega desconhecida de uma alcateia insignificante, de alguma forma escolhida em detrimento de filhas de linhagens mais prestigiadas. Quando chegamos à mesa alta, Gabriel anunciou-me formalmente. Os olhos do rei Edmund encontraram os meus, e algo passou entre nós. Um reconhecimento silencioso, talvez, do desafio que nos esperava. Ele apontou para o lugar vazio 2 lugares à sua esquerda, exatamente como tinha especificado. Ao sentar-me, tomei consciência do olhar perscrutador de Lord Raven. O seu olhar percorreu-me como algo físico, avaliando, calculando, rejeitando. Então esta é a nova seleção, disse ele com uma voz suave como seda, mas fria como o inverno. De Shadow Valley, pelo que entendi, uma alcateia bastante provinciana. Antes que eu pudesse responder, o rei Edmund falou. Shadow Valley tem sido leal ao trono do norte por 10 gerações, disse ele, com um tom aparentemente casual. A lealdade é mais importante para mim do que o prestígio, Lord Raven. Uma repreensão subtil proferida com perfeita precisão diplomática. Escondi a minha surpresa atrás de um gole de vinho. Claro, concordou Lord Raven com um sorriso que não chegou aos olhos, embora certamente as linhagens devessem ser levadas em consideração numa decisão tão importante. A força da próxima geração depende disso. Serena inclinou-se ligeiramente para a frente. O meu pai tem boas intenções, Vossa Majestade, disse ela com uma voz melódica e treinada. Todos nós desejamos apenas a continuidade da força dos territórios do norte. O seu olhar deslizou para mim, afiado como uma lâmina por baixo do seu sorriso perfeito. E algumas linhagens são simplesmente mais fortes do que outras. Senti a dor da sua insinuação, que a minha linhagem era inferior, a minha natureza ômega, uma fraqueza em vez de uma força. Velhas inseguranças ameaçavam surgir dentro de mim. A familiar vontade de me encolher, de me esconder. Então senti-o. Uma mudança subtil na energia ao meu lado. Olhando para o rei Edmund, vi o seu maxilar apertar-se quase imperceptivelmente, um lampejo de algo perigoso nos seus olhos. Ele estava zangado com a ofensa contra mim, percebi com surpresa. Esse conhecimento deu-me coragem.
A força manifesta-se de muitas maneiras, Lady Serena, disse eu, com voz baixa, mas clara. O lobo que sobrevive nem sempre é aquele com as garras mais afiadas, mas muitas vezes aquele com a consciência mais aguçada das necessidades de toda a alcateia. Um momento de silêncio atordoado se seguiu às minhas palavras. Então o rei Edmund ergueu sua taça levemente em minha direção, um gesto tão sutil que apenas aqueles mais próximos de nós perceberiam. Muito bem dito, Lady Liz. A conversa passou para outros assuntos, patrulhas de fronteira, acordos comerciais, rumores de agitação em territórios distantes, mas eu sentia uma tensão por trás das trocas educadas, correntes de poder e política que eu estava apenas começando a entender. Durante toda a refeição, percebi os olhares periódicos do rei na minha direção, como se estivesse a verificar se eu estava a lidar com as águas desconhecidas das intrigas da corte. Quando o jantar formal terminou e a música começou para a dança, eu esperava ser esquecida. Uma curiosidade temporária agora relegada a segundo plano. Em vez disso, o rei Edmund apareceu ao lado da minha cadeira, estendendo a mão. Lady Elise, disse ele, com a voz carregada daquele tom grave que parecia reservado apenas para mim. Honraria-me com esta dança? Um silêncio coletivo tomou conta das mesas mais próximas. Mais tarde, descobri que o rei raramente dançava, e nunca com noivas em potencial em sua primeira aparição formal. Com esse simples gesto, ele estava fazendo uma declaração que todos os presentes interpretariam e discutiriam nos dias seguintes. Coloquei minha mão na dele, profundamente consciente do calor de sua palma contra a minha, da força de seus dedos ao fecharem-se em torno dos meus. Ele conduziu-me para o centro do salão, onde outros dançarinos respeitosamente criaram um espaço à nossa volta. Todos estão a olhar, sussurrei quando ele colocou a mão na minha cintura, aproximando-me mais do que o protocolo da corte estritamente ditava. Deixa-os, respondeu ele, sem tirar os olhos dos meus enquanto me guiava nos primeiros passos da dança. Lidaste com Raven e a sua filha de forma admirável. Falei sem pensar, admiti. Não devia ter sido tão direta. A tua honestidade é revigorante num lugar onde a maioria das palavras tem duplo sentido. A mão dele na minha cintura apertou-se ligeiramente enquanto me guiava numa volta. Mas deves saber que fizeste uma inimiga em Serena, ela não está habituada a ser desafiada. Ela vê-me como concorrência, disse eu, percebendo isso pela primeira vez. Por ti, pelo trono. Isso é tão surpreendente. Olhei para ele, para o rosto que tinha começado a fascinar-me em vez de assustar-me, o queixo forte, os olhos que mudavam de cor com o seu humor, a boca que raramente sorria, mas quando o fazia, transformava toda a sua expressão. Sim, disse simplesmente. Ainda não entendo por que estou aqui. A sua expressão suavizou-se quase imperceptivelmente. Tu vais entender, murmurou ele com uma voz tão baixa que eu senti as palavras em vez de ouvi-las. Em breve. A dança terminou rápido demais e, como ditava o costume, fui escolhida para a próxima por Gabriel. Enquanto o rei dançava com uma nobre idosa, cujo deleite era evidente em suas bochechas coradas. Tu continuas a surpreender, comentou Gabriel enquanto me conduzia pelos passos mais simples dessa dança. Seu olhar era analítico, mas não cruel. Há muitos anos que não vejo Edmund olhar para alguém da maneira como ele olha para ti. E como é isso? Perguntei com a curiosidade a superar a decência. Como um homem que vê a luz do sol após um longo inverno. Um sorriso tocou os seus lábios. Isso me dá esperança de que minha escolha foi correta. Sua escolha, repeti. O rei disse, você tem o dom de sentir energias compatíveis. O que isso significa? Gabriel me considerou por um momento. Alguns concordam com a compatibilidade física, a atração básica entre lobos que pode gerar descendentes fortes, uma habilidade útil, mas limitada. Os seus olhos, notei, eram de um tom incomum de âmbar, quase dourados à luz das velas. Eu sentia ressonâncias mais profundas, as harmonias ou discórdias entre almas que determinam se duas pessoas se fortalecerão ou enfraquecerão uma a outra com o tempo. E você sentiu essa harmonia entre o rei e eu. O conceito parecia impossível. Não somos nada parecidos. Talvez seja precisamente por isso que vocês ressoam, Gabriel sugeriu. O que falta a ele, você possui. O que você precisa, ele fornece.
A dança nos aproximou de onde Lord Raven estava, observando os acontecimentos com os olhos semicerrados. Gabriel baixou a voz. Tenha cuidado esta noite. Raven não veio aqui apenas para apresentar sua filha novamente. Ele busca informações. Influência. Não confie em ninguém que você ainda não conheça. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, a dança terminou e Gabriel me levou de volta à mesa principal com uma reverência formal. Durante o resto da noite, fiquei extremamente atenta às correntes políticas que fluíam pela sala, a maneira como as conversas paravam quando certas pessoas se aproximavam, aos movimentos calculados dos nobres entre os grupos sociais, a observação cuidadosa das reações e respostas. Acima de tudo, estava ciente do olhar frio de Serena a seguir-me e do olhar calculista de Lord Raven a acompanhar cada interação do rei comigo. Quando a celebração começou a chegar ao fim, a tensão instalou-se entre os meus ombros e ansiava pela tranquilidade dos meus aposentos. Como se sentisse o meu cansaço, Clara apareceu ao meu lado. O rei sugere que talvez queira retirar-se, murmurou ela. Ele providenciou uma escolta de guardas. A gratidão tomou conta de mim. Fiz as minhas despedidas formais, ciente de que o rei me observava do outro lado da sala, com uma expressão indecifrável. Ao sair do grande salão, ouvi passos rápidos atrás de mim e virei-me para encontrar Serena, o seu vestido carmesim refletindo a luz como sangue derramado. Um momento, Lady Elisa, disse ela, com voz doce como mel, mas olhos duros como pedra. Gostaria de falar consigo em particular. Clara ficou tensa ao meu lado, mas um leve aceno de cabeça impediu-a de intervir. Claro, Lady Serena, serei direta, disse Serena assim que nos afastamos para um recanto, longe de ouvidos curiosos. Não pertence aqui. Seja qual for o truque ou a oportunidade que chamou a atenção do rei, não vai durar. Omegas como você não são feitas para a vida na corte ou para governar. São feitas para procriar e pouco mais. A crueldade das suas palavras atingiu-me como golpes físicos, mas mantive a minha expressão neutra, lembrando-me do aviso de Gabriel para não revelar nada. Obrigada pela sua preocupação, disse calmamente. Mas acredito que o rei tomará as suas próprias decisões sobre o que sou ou não sou adequada para fazer. As suas feições perfeitas endureceram. Ele acabará por me escolher, sempre o fez. Isto, disse ela com um gesto de desprezo na minha direção. É apenas uma diversão, uma curiosidade. Quando ele precisar de uma verdadeira parceira, uma rainha que fortaleça o seu reinado em vez de enfraquecê-lo com a emotividade e fragilidade de uma ômega, ele recorrerá a mim. Talvez, reconheci, recusando-me a mostrar como as suas palavras ecoavam as minhas inseguranças mais profundas. A escolha é dele, uma escolha que poderia ser simplificada, disse ela, a sua voz baixando para um sussurro sedoso. Saia agora, volte para a sua pequena aldeia e poupe-se da humilhação de uma rejeição pública. Eu até garantiria que fosses generosamente recompensada pela tua discrição. Ela estava a tentar subornar-me para que eu desistisse. A constatação foi tão inesperada que quase ri. Em vez disso, endireitei a coluna e olhei diretamente nos seus olhos. Agradeço a tua generosa oferta, disse eu, infundindo na minha voz uma calma que não sentia, mas ficarei até que o próprio rei me dispense. Boa noite, Lady Serena. Virei-me para sair, mas a mão dela disparou, agarrando o meu pulso com uma força surpreendente. Fizeste uma inimiga hoje, sussurrou ela, sem qualquer pretensão de civilidade. Lembra-te disso quando tudo desmoronar à tua volta? Eu poderia ter me afastado, poderia ter chamado os guardas, mas algo em mim, talvez a parte que sempre me disseram para esconder, para evitar conflitos, recusou-se a mostrar medo. Em vez disso, olhei significativamente para a mão dela no meu pulso e depois de volta para o rosto dela. Acho que está a passar dos limites, Lady Serena, disse suavemente. O rei não aprovaria que os seus convidados ameaçassem o seu potencial escolhido. Os olhos dela arregalaram-se ligeiramente com a minha ousadia. Ela soltou-me como se tivesse queimado. Isto não acabou, advertiu. Não, concordei, virando-me. Suspeito que seja apenas o começo. Enquanto Clara e os guardas me acompanhavam de volta aos meus aposentos, minha mente corria com as implicações dos eventos da noite. Eu havia entrado num mundo muito mais complexo e perigoso do que imaginava. Um mundo onde palavras eram armas e alianças mudavam como sombras,
E de alguma forma improvável, eu havia me tornado uma peça neste tabuleiro político. Nos meus aposentos, enquanto Clara me ajudava a preparar-me para dormir, um criado chegou com um pequeno pacote embrulhado em seda. De Sua Majestade, disse o criado com uma vênia antes de se retirar. Dentro da seda estava um pequeno lobo esculpido em prata, com detalhes requintados e pequenas pedras preciosas nos olhos que refletiam a luz das velas. Havia um bilhete acompanhando-o, escrito com uma caligrafia forte e angular. Pela coragem demonstrada, descanse bem, pequeno lobo. Amanhã trará novos desafios. Agarrei o lobo de prata na palma da mão enquanto adormecia naquela noite. O seu peso de alguma forma reconfortante contra a minha pele. E pela primeira vez desde que fui levado da minha casa, não sonhei com fuga, mas com possibilidades. Amanhã chegou cedo demais. A luz cinzenta a filtrar-se através do cristal da montanha que servia de janela ao meu quarto. Acordei a agarrar o lobo de prata, as suas bordas pressionadas na minha palma, como se tentasse imprimir-se na minha pele. Um símbolo ou uma mensagem. De qualquer forma, ele me ancorou através de sonhos cheios de sombras dançantes e ameaças sussurradas. Clara chegou com uma bandeja de café da manhã e notícias que fizeram meu estômago apertar. O conselho deseja conhecê-la, anunciou ela, colocando um vestido azul profundo que me lembrava Mountain Lakes. É incomum tão cedo em uma estadia potencial. Mas depois de ontem à noite, o quê? Perguntei, pegando o chá fumegante que ela trouxera. O rei dançou consigo primeiro, explicou Clara, o seu tom sugerindo que isso era mais significativo do que eu imaginava. E a chegada inesperada do Lord Raven acelerou certas discussões. Eu entendi a implicação. As engrenagens políticas estavam girando mais rápido do que o previsto e esperavam que eu acompanhasse o ritmo, apesar da minha falta de preparação. O que devo esperar desse conselho? As mãos de Clara pararam enquanto ela arrumava o meu cabelo. Perguntas? Julgamento. Eles vão querer determinar se és adequada além da aparente preferência do rei? Ela encontrou os meus olhos no espelho. Sê honesta, mas cuidadosa. Estes são lobos que sobreviveram a décadas de política da corte. Sem pressão, então, murmurei, tentando mascarar a minha ansiedade com humor. Os seus lábios se curvaram ligeiramente. Sê apenas a mulher que enfrentou Serena ontem à noite. Essa eles podem respeitar. Uma hora depois, encontrei-me numa sala circular nas profundezas do Palácio da Montanha. 7 cadeiras dispostas em semicírculo viravam-se para um único assento de pedra, claramente o meu. Os conselheiros entraram um a um, cada um acenando formalmente na minha direção antes de ocupar o seu lugar. Era um grupo formidável, 3 mulheres e 4 homens, todos com o ar inconfundível de autoridade que vem com a idade e o poder. No centro, sentava-se uma mulher idosa, cujos cabelos prateados estavam elaboradamente trançados com fios de ouro. Sua postura era ereta, apesar do peso aparente de seus anos. Lady Elise do Vale das Sombras, ela começou, com uma voz surpreendentemente forte. Eu sou a anciã Matilda, chefe do Conselho do Rei. Nós a chamamos aqui para entender melhor a mulher que nosso rei trouxe para o nosso meio. Inclinei a cabeça respeitosamente. Sinto-me honrada por sua atenção, anciã. Honra tem pouco a ver com isso, disse o homem à sua direita, magro e severo, com olhos como lascas de gelo. Trata-se de uma questão de sucessão e estabilidade. O reino não pode se dar ao luxo de outra seleção fracassada. Conselheiro Henrik, repreendeu Matilda gentilmente. Não comecemos com acusações. Ela voltou sua atenção para mim. Tem de compreender a nossa preocupação, criança. O rei Edmund rejeitou 17 potenciais rainhas ao longo de 7 anos. O reino está inquieto e os nossos inimigos tornam-se mais ousados na ausência de uma sucessão clara. Compreendo, disse calmamente, embora na verdade as implicações políticas da escolha do rei apenas tivessem começado a fazer-me sentido. Compreende mesmo? Perguntou outro conselheiro, uma mulher de olhos perspicazes e inclinação cética da cabeça. Você vem de uma pequena alcateia fronteiriça, sem conexões políticas, sem educação formal em assuntos da corte, sem formação nas funções de uma rainha. O que você traz para o trono do norte que os outros não têm? A pergunta atingiu o cerne das minhas próprias dúvidas. O que eu tinha a oferecer que alguém como Serena não tinha? Antes que eu pudesse formular uma resposta diplomática, o lobo prateado no meu bolso pareceu aquecer contra a minha coxa,
lembrando-me da nota do rei. Pela coragem demonstrada, honestidade, respondi finalmente, levantando o queixo. Trago honestidade e uma perspectiva não contaminada por anos de intrigas da corte. Trago compaixão nascida da compreensão do que significa ser ignorada e subestimada. Trago a capacidade de ver além do poder para as necessidades que o poder deve servir. Respirei fundo, estudando a mim mesma. Ainda não sei se sou adequada para ser rainha, mas sei que o trono existe para proteger aqueles que não podem proteger-se a si próprios, e compreendo essa necessidade intimamente. Um silêncio seguiu as minhas palavras. Não o silêncio constrangedor da desaprovação, mas um silêncio ponderado. Reparei que os olhos da anciã Matilda se tinham suavizado ligeiramente. Palavras bonitas, comentou o conselheiro Henrik após um momento. Mas uma rainha precisa de mais do que ideais. Precisa de força para estar ao lado do alfa mais poderoso dos 5 territórios. Com todo o respeito, disse eu, encontrando uma coragem que não sabia que possuía. A força assume muitas formas. Nem todas são visíveis à primeira vista. Um esboço de sorriso tocou os lábios de Matilda. De facto, ela inclinou-se ligeiramente para a frente. Diga-me, criança, o que sabe sobre o nosso rei? A pergunta parecia enganosamente simples. No entanto, senti camadas por baixo dela. Sei que ele ascendeu ao trono jovem, após uma tragédia, disse eu cuidadosamente. Sei que ele valoriza a lealdade e a honestidade. Sei que ele carrega o peso da sua posição sozinho, por escolha, e não por necessidade. E quanto ao homem por baixo da coroa? Insistiu Matilda. O que aprendeste sobre ele? Pensei nos momentos privados que partilhamos. A sua vulnerabilidade inesperada na sala de estar iluminada pela lareira, o seu orgulho no seu território, a sua raiva pela ofensa contra mim. Acho, disse lentamente, que ele é alguém que aprendeu a esconder a sua verdadeira natureza porque a sua posição assim o exige. Alguém que procura conexão, mas teme o seu custo potencial. Alguém que valoriza a força, mas reconhece que o verdadeiro poder reside na contenção. Outro silêncio se instalou, este carregado de algo que eu não conseguia identificar. Os conselheiros trocaram olhares, comunicando-se na linguagem sutil daqueles que trabalham juntos há décadas. Uma última pergunta, disse Matilda finalmente. Por que está aqui, Elise do Vale das Sombras? Não porque foi escolhida, mas porque ficou. Você poderia ter recusado. Como é seu direito? Por que aceitou esse destino inesperado? A pergunta me pegou de surpresa com sua perspicácia. Por que eu tinha ficado? Medo de decepcionar minha família, dever para com minha matilha ou algo completamente diferente? Algo que tinha começado no momento em que olhos cinza-prateados encontraram os meus através de uma sala iluminada pela lareira? Porque pela primeira vez na vida, respondi com sinceridade. Não estou sendo escondida. Estou a ser vista, verdadeiramente vista pelo que sou, em vez do que os outros temem que eu possa vir a ser. E descobri que quero descobrir o que isso pode significar. Matilda estudou-me por um longo momento. Depois acenou com a cabeça uma vez, decisivamente. Obrigada pela sua sinceridade, Lady Elisa. Pode ir. Saí da sala do conselho com o coração a bater forte, sem saber se tinha sido aprovada ou reprovada na avaliação deles. Clara estava à minha espera para me acompanhar de volta aos meus aposentos, mas mal tínhamos virado a primeira esquina quando Gabriel apareceu, com uma expressão invulgarmente urgente. Lady Elise, disse ele com uma vênia formal. O rei solicita a sua presença imediatamente. Clara franziu o sobrolho. Ela acabara de sair do interrogatório do conselho. Certamente isso pode esperar até não poder mais, Gabriel interrompeu, já virando-se para mostrar o caminho. Por favor, minha senhora, é importante. Algo no seu tom silenciou quaisquer objeções que eu pudesse ter levantado. Seguiu por corredores que ainda não tinha explorado mais profundamente na montanha, até chegarmos a uma pesada porta de madeira, guardada por 2 lobos sentinelas pessoais do rei. Ele está lá dentro, disse Gabriel baixando a voz. Algo aconteceu durante a noite. Ele não quis partilhar detalhes, mas hesitou. Não o vejo assim há muitos anos. A apreensão tomou conta de mim. Como assim? Lutando para manter o controlo, os olhos âmbar de Gabriel fixaram os meus. Tenha cuidado, mas não demonstre medo. O lobo está perto da superfície hoje.
Com esse aviso enigmático, ele acenou para os guardas que abriram a porta. Entrei no que parecia ser a arena de treino privada do rei, um vasto espaço esculpido na rocha viva, com o chão coberto de areia e várias armas penduradas nas paredes distantes. O rei Edmund estava no centro, com o torso nu, o corpo brilhando de suor, enquanto executava movimentos de combate com uma lâmina que parecia captar a luz de todos os lados ao mesmo tempo. Os seus movimentos eram precisos, controlados, mas carregavam uma violência subjacente que me deixou sem fôlego. Não se tratava de um treino, mas de um ritual, uma forma de canalizar energia que, de outra forma, poderia revelar-se perigosa. Fiquei em silêncio junto à porta, hipnotizado pela graciosidade mortal dos seus movimentos, pelo jogo dos músculos sob a pele marcada pelas cicatrizes de antigas batalhas. Ele sabia que eu estava ali. Tinha a certeza disso. No entanto, continuou a sua dança letal. Cada arco da lâmina cortava o ar com perfeita precisão. Finalmente ele parou. De costas para mim, os ombros subindo e descendo com respirações medidas. Houve uma tentativa, disse ele, com a voz tão baixa que tive de me esforçar para ouvir. Durante a noite contra a tua vida. As palavras atingiram-me como um golpe físico. O quê? Como? Ele virou-se então, e a expressão em seu rosto fez-me dar um passo involuntário para trás. A raiva, fria, controlada, mas inconfundível, endureceu as suas feições em algo quase desumano. Os seus olhos tinham se tornado totalmente prateados, um sinal de que o lobo dentro dele estava perigosamente próximo. Veneno, disse ele, cada sílaba cortada na bacia de água nos teus aposentos. Se o tivesses usado para as tuas abluções matinais, em vez do banho que a Clara preparou. Ele não terminou a frase, mas não precisava. Eu entendi a implicação. Quem? Perguntei, minha voz quase um sussurro. Ainda não sabemos. Ele atravessou o espaço entre nós com graça predatória, parando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor irradiando de sua pele. O cheiro de pinheiro selvagem e fumo dele intensificado pelo esforço. Mas eu vou descobrir, e quando descobrir, eles vão entender exatamente o que significa ameaçar o que é meu. O que é meu? A afirmação possessiva deveria ter me alarmado. No entanto, em vez disso, enviou um arrepio de algo completamente diferente pela minha espinha. Não sou sua, disse baixinho, precisando estabelecer esse limite, apesar das circunstâncias. Ainda não. Por um momento, pensei que tinha ido longe demais. Os seus olhos brilharam perigosamente, o seu maxilar apertou-se. Então, para minha surpresa, ele riu. Um som curto e áspero, com pouco humor. Não, ele reconheceu, estendendo a mão para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto com uma gentileza inesperada. Ainda não, mas estás aqui no meu território, sob a minha proteção, e ninguém toca no que eu protejo. Os seus dedos permaneceram na minha têmpora, um ponto de calor contra a minha pele. Não estás segura aqui, continuou ele, a sua voz baixando para aquele tom grave que parecia ressoar dentro de mim. Não mais. O conselho decretou que deves permanecer até a lua cheia, daqui a 3 dias. Até lá, quando eu tiver que tomar a minha decisão final, não saias da minha vista, nem da vista do Gabriel. Achas que foi a Serena? Eu disse, percebendo o que estava a acontecer. Ou o Lord Raven? Sua expressão escureceu. Acho que alguém teme o que a tua presença aqui significa. E o medo torna os lobos perigosos. A sua mão se afastou do meu rosto, deixando para trás uma sensação fantasmagórica. Não te escondas de mim nos próximos dias, pequena loba. A tua vida pode depender disso. Aqueles 3 dias tornaram-se os mais estranhos da minha vida. Dias de sombras e revelações, de perigo e intimidade inesperada. Fiel à sua palavra, o rei manteve-me à sua vista, incorporando-me no ritmo das suas tarefas diárias, de uma forma que levantou sobrancelhas em toda a corte. Sentei-me ao lado dele durante as audiências matinais, testemunhando em primeira mão como ele equilibrava justiça com misericórdia, força com compaixão. Participei nas reuniões do conselho, onde a minha presença foi inicialmente recebida com ceticismo, mas gradualmente aceite à medida que oferecia insights ocasionais de uma perspectiva que mais ninguém possuía. Cheguei mesmo a acompanhá-lo na sala de guerra, onde mapas espalhados por mesas de pedra contavam histórias de alianças e conflitos que se estendiam por gerações. Disse ele no segundo dia,
o seu dedo traçando uma passagem nas montanhas na fronteira sudeste. É aqui que fica o Vale das Sombras em relação ao palácio, disse ele, estendendo a mão para fora, abrangendo um vasto território. E é isto que eu protejo: 500 metros de montanhas, florestas e vales, 37 matilhas, 9 povoados humanos sob a nossa proteção e inúmeros lobos selvagens que não respondem a nenhum alfa, mas reconhecem a nossa soberania. Estudei o mapa, vendo o meu pequeno mundo subitamente colocado em contexto dentro do seu mundo muito maior. É avassaladora, admiti, a responsabilidade. Sim, sem falsa modéstia, sem clichês, apenas um simples reconhecimento do peso que ele carregava. É por isso que o conselho pressiona tanto por uma rainha, por herdeiros. Nenhum lobo deve deter tanto poder sem salvaguardas. É assim que vê uma companheira? Como uma salvaguarda. A pergunta escapou antes que eu pudesse reconsiderar as suas implicações. Ele olhou para mim, os seus olhos mudando para aquele cinza tempestuoso que eu associava aos seus momentos mais honestos. Não, disse ele baixinho. Um verdadeiro companheiro é um equilíbrio, alguém que fortalece onde você é fraco, que desafia quando você precisa ser desafiado, que apoia quando você precisa de apoio. A sua mão saiu do mapa para cobrir a minha. Alguém caloroso e inesperadamente gentil, alguém que vê tanto o rei quanto o lobo por baixo e aceita ambos sem hesitar. As suas palavras despertaram algo em mim, um desejo que eu nunca havia reconhecido, uma possibilidade que nunca me permiti considerar. Antes que eu pudesse responder, Gabriel entrou com notícias de movimentos suspeitos ao longo da fronteira oeste. E o momento passou, mas algo havia mudado entre nós. Uma barreira baixou, uma verdade foi reconhecida. Naquela noite, enquanto jantávamos em privado no seu escritório, a conversa fluiu mais facilmente, pontuada por momentos de silêncio confortável que não precisavam ser preenchidos. Conte-me os seus sonhos, disse ele enquanto nos sentávamos diante da lareira, as chamas projetando suas feições em ouro e sombra. Antes de tudo isto, o que Elise de Shadow Valley queria da vida? Nunca ninguém me tinha feito essa pergunta. Olhei para as chamas dançantes, procurando uma resposta que nunca tinha articulado completamente, nem mesmo para mim mesma. Conexão, disse finalmente. Não apenas com um companheiro ou família, mas com algo maior, um propósito que usasse o que eu sou, em vez de ver isso como uma limitação. Olhei para ele e vi os seus olhos fixos no meu rosto. Os ômegas são ensinados que o nosso maior propósito é dar filhos fortes a alfas dignos. Sempre achei que deveria haver mais. E como seria esse mais? Ele perguntou, sem julgamento no tom de voz, apenas com curiosidade genuína. Pensei na pergunta. Ideias que nunca ousei expressar em voz alta começaram a surgir. Mediação, talvez. Os ômegas conseguem sentir correntes emocionais que os outros não percebem. Poderíamos ajudar a resolver conflitos antes que eles se transformassem em violência. Ou cura, não apenas de corpos, mas das divisões entre matilhas, entre lobos e humanos. Balancei a cabeça levemente. Sonhos impossíveis, provavelmente. Por que impossíveis? Porque a tradição diz que o lugar de um ômega é protegido dentro dos limites da matilha, não no mundo, criando mudanças. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos, o rosto sério à luz da fogueira. As tradições evoluem, Elise. Às vezes elas precisam evoluir. Havia algo na sua voz, uma convicção que me fez questionar que mudanças ele imaginava, que papel ele poderia ver para alguém como eu nesse futuro. Mas antes que eu pudesse perguntar, uma batida na porta nos interrompeu. Gabriel entrou com uma expressão séria. Encontramos algo, disse ele. Nos aposentos do Lord Raven. O rei levantou-se imediatamente. Mostre-me. Gabriel hesitou, olhando para mim. Envolve diretamente a senhora Elise. Talvez ela devesse. Ela vem conosco. O rei interrompeu num tom que não admitia discussão. Estendeu a mão para mim, numa cortesia inesperada. Se quiser. Apanhei a sua mão, surpreendida com o quão natural o gesto me pareceu. Quero. O que Gabriel tinha encontrado era uma carta interceptada de um mensageiro que saía do palácio sob o manto da escuridão, endereçada a um nome que eu não reconhecia, num posto avançado perto da fronteira sul, escrita num código que os oficiais de inteligência do rei rapidamente decifraram. Ela detalhava planos não apenas para a minha eliminação,
mas também para a interrupção da cerimônia da lua cheia que se aproximava. O selo é de Serena, apontou Gabriel, indicando a impressão de cera na parte inferior do pergaminho. Mas a caligrafia não corresponde às amostras que temos dela. Um desmaio inteligente, rosnou o rei, os olhos brilhando de raiva. Faça parecer que a filha age sozinha, enquanto o pai mantém uma inocência plausível. Ele olhou para Gabriel. Onde eles estão agora? Ainda nos seus aposentos? Acreditam que o mensageiro escapou sem deixar rasto. A decisão do rei foi rápida e absoluta. Detém-nos aos dois discretamente. Não quero nenhum incidente diplomático antes de ter provas irrefutáveis do envolvimento direto de Raven. A sua mão encontrou a parte inferior das minhas costas, um gesto protetor que espalhou calor por todo o meu corpo, apesar das circunstâncias. Dúplica aguarda nos aposentos da senhora Elisa e manda a Clara levar as coisas dela para a ala real imediatamente. Olhei para ele surpresa. A ala real era reservada para a família e os conselheiros mais confiáveis. Transferir-me. Era uma declaração que ninguém poderia interpretar mal. Isso é sensato? Perguntei baixinho enquanto Gabriel saía para cumprir as ordens. Se eles realmente estão a conspirar contra mim, essa escalada não os provocará ainda mais? Deixe-os serem provocados, ele respondeu, sua voz carregando aquele tom perigoso que eu já reconhecia. Deixe-os entender exatamente o que acontece com aqueles que ameaçam o que eu... Ele parou, corrigindo-se com um esforço visível. O que está sob a minha proteção? Lá estava novamente. Aquela distinção cuidadosa entre posse e proteção. Aquele espaço que ele deliberadamente mantinha entre reivindicar-me e respeitar a minha escolha. Isso me comoveu de uma forma que eu não esperava. Essa restrição do alfa mais dominante em 5 territórios. Naquela noite fui instalada em aposentos ligados aos do próprio rei por uma sala de estar comum. Clara ajudou-me a instalar-me. A sua expressão era uma mistura de preocupação e algo que parecia suspeitosamente satisfação. O rei nunca trouxe ninguém para a ala real, comentou ela enquanto arrumava os meus poucos pertences. Não em todos os anos que servi aqui. É apenas por segurança, respondi, embora a desculpa soasse vazia até aos meus próprios ouvidos. O sorriso cúmplice de Clara indicava que ela não se tinha deixado enganar. Claro, minha senhora. Ela parou a porta antes de sair. Aconteça o que acontecer amanhã na cerimônia, saiba que já mudou as coisas aqui para melhor. Dormi mal naquela noite, sonhando com lobos prateados e cálices envenenados, com cerimônias lunares e votos antigos. Acordei antes do amanhecer e encontrei o rei sentado na sala de estar comum, observando a primeira luz pálida tocar os picos distantes através da janela de cristal. Está preocupada, disse ele sem se virar, de alguma forma sentindo a minha presença. Hoje deve escolher, disse eu, aproximando-me para ficar ao lado dele. O conselho exige isso. Sim, e se me escolher, o que acontecerá? A pergunta que me assombrava desde a minha chegada finalmente encontrou voz. O que significaria ser sua rainha? Agora ele virou-se, levantando-se do seu lugar, com aquela graça fluida que sempre me surpreendia. À luz do amanhecer, os seus olhos não eram prateados nem cinzentos, mas algo entre os dois. A cor da verdade, talvez. Significaria parceria, disse ele simplesmente. Significaria não mais se esconder. Nem os seus pensamentos, nem os seus sonhos, nem a sua força. Significaria estar ao meu lado como minha igual em todas as coisas. Ele deu um passo à frente, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o seu calor. Sentir o cheiro de pinheiro e fumo que se tornara estranhamente reconfortante. Significaria pertencer, Elise, a mim. A este lugar, há um propósito maior do que qualquer um de nós. O meu coração acelerou com as suas palavras, com a visão que elas evocavam, tão diferente da jaula que eu temia, do papel ornamental que eu temia. E se eu não estiver pronta, sussurrei, dando voz ao meu medo mais profundo. Se eu não for forte o suficiente para o que descreves, a sua mão subiu para acariciar a minha bochecha, o seu toque gentil, apesar do poder que eu sabia que residia naqueles dedos. Tu enfrentaste o conselho sem vacilar. Enfrentaste as ameaças de Serena com dignidade. Adaptaste-te à política da corte em dias, enquanto outros lutam por anos. O seu polegar roçou a minha maçã do rosto. És mais forte do que pensas, pequena loba. Algo se desdobrou no meu peito com as suas palavras. Um calor, uma certeza,
um reconhecimento da verdade que eu vinha negando. Antes que eu pudesse responder, uma batida na porta anunciou a chegada de Gabriel. Era hora de se preparar para a cerimônia. A cerimônia de escolha foi realizada no antigo bosque onde as fontes termais borbulhavam do coração das montanhas, o lugar sagrado que o rei me mostrara dias antes. Uma clareira circular cercada por pinheiros antigos, cujos galhos criavam uma catedral natural acima das piscinas fumegantes. Centenas de velas flutuavam na superfície da água, suas chamas firmes apesar do leve movimento da água. A corte se reunira em um grande círculo ao redor da maior piscina. Os nobres e membros do conselho estavam dispostos de acordo com a sua posição e estatuto. À frente do círculo estava a anciã Matilda, com o seu cabelo prateado adornado com agulhas de pinheiro frescas entrelaçadas com fios de ouro, simbolizando a antiga aliança entre os lobos e a montanha. Eu estava de pé ao lado das outras noivas em potencial, 3 no total, incluindo eu e, surpreendentemente, Serena. Apesar das evidências contra ela, o rei insistiu em seguir a tradição à risca. Ela seria rejeitada publicamente, não por meio de um escândalo. Um cálculo político que me impressionou pela sua perspicácia, mesmo que me deixasse ansiosa com a presença dela. Nervosa, sussurrou a terceira potencial noiva, uma bela beta chamada Liliana, da Cordilheira Oriental. Ela parecia genuinamente gentil, sem as arestas de Serena. Um pouco, admiti. Ela apertou a minha mão brevemente. Não tens nada a temer. Todos sabem que a escolha dele já está feita. Antes que eu pudesse perguntar o que ela queria dizer, um corno soou na borda da clareira. O rei entrou, vestido não com trajes reais, mas com o traje tradicional de um alfa da alcateia, couro e peles que enfatizavam o guerreiro por baixo da coroa. A luz da fogueira refletiu na coroa de prata na sua testa, a única concessão ao seu estatuto real. A anciã Matilda levantou os braços e o silêncio tomou conta da reunião. Sob a lua cheia, como tem sido nosso costume desde que a primeira alcateia encontrou refúgio nestas montanhas, viemos testemunhar uma escolha. A escolha de um rei pela sua companheira, sua rainha, sua outra metade. A sua voz tinha um poder surpreendente para alguém tão idoso. Que a escolha comece. O rei moveu-se para ficar ao lado de Matilda. Os seus olhos encontraram os meus brevemente através da clareira, e algo passou entre nós. Uma promessa, uma pergunta. Um por um, ele aproximou-se de cada noiva em potencial. Para Liliana, ele curvou-se respeitosamente, pegando a sua mão na sua. Honra-me com a sua disposição, disse ele, com a voz voltada para Carrie e para todos os presentes. Mas o vínculo não existe. Está liberada com gratidão e respeito. Liliana fez uma reverência graciosa, aceitando a decisão dele com dignidade. Não havia surpresa em sua expressão. Apenas aceitação silenciosa. Em seguida veio Serena, com sua beleza inegável em um vestido de um vermelho profundo que parecia absorver a luz do fogo em vez de refleti-la. A expressão do rei endureceu quase imperceptivelmente quando ele se aproximou dela. Lady Serena, disse ele com um tom mais frio do que tinha sido com Liliana. Você foi apresentada 3 vezes como uma potencial rainha. 3 vezes não encontrei nenhuma ressonância entre nós. O seu olhar voltou-se brevemente para Lord Raven, que estava rígido na borda do círculo. Você está dispensada pela última vez. Procure a felicidade em outro lugar. Um lampejo de fúria cruzou suas feições perfeitas antes que ela o mascarasse com um sorriso que não chegou aos olhos. Como Vossa Majestade desejar, disse ela, sua voz melosa como veneno. Então ele se virou para mim e o mundo pareceu parar. Ele atravessou o espaço entre nós com passos medidos, seus olhos nunca deixando os meus. Quando chegou até mim, ele não falou imediatamente. Em vez disso, simplesmente olhou para mim. Realmente parecia estar a ver além da superfície e das circunstâncias, para algo essencial dentro de mim. Elise do Vale das Sombras, disse ele finalmente, com a voz alterada. Mais baixa, ressoando com algo primitivo, encontrado e escolhido contra todas as expectativas. Ele estendeu a mão com a palma para cima. Um convite, não uma ordem. Não peço submissão, mas parceria, não obediência, mas honestidade. Peço que não fiques atrás de mim, mas ao meu lado. A sua voz baixou ainda mais, tornando-se aquele grunhido suave que parecia destinado apenas a mim. Não se esconda de mim, pequena loba. Não esta noite.
Nunca mais. Naquele momento, compreendi o que Gabriel tinha sentido. A ressonância entre nós, que nada tinha a ver com estatuto ou política e tudo a ver com o reconhecimento de algo semelhante, apesar das nossas diferenças. Coloquei a minha mão na dele, sentindo a força dos seus dedos ao fecharem-se à volta dos meus. Não me esconderei, prometi. A minha voz clara na clareira silenciosa. Não de ti, não de mim mesma, não do futuro que poderíamos construir. Um sorriso surgiu no rosto dele. Não o sorriso contido que eu vislumbrei antes, mas algo transformador que revelava o homem por baixo da coroa, o lobo por baixo do rei. Ele puxou-me para a frente até as nossas testas se tocarem. Um gesto antigo de conexão mais antigo do que qualquer ritual humano. Então eu escolho-te, disse ele simplesmente. Como companheira, como rainha, como igual, a anciã Matilda deu um passo à frente, unindo as nossas mãos com um cordão tecido de prata e ouro. O que a montanha testemunha não pode ser quebrado, ela entoou. O que a matilha reconhece não pode ser negado. Que todos os presentes reconheçam este vínculo e o honrem através das gerações vindouras. Um coro de uivos ergueu-se da corte reunida, a resposta tradicional à conclusão da escolha. Percebi que mesmo aqueles que duvidavam de mim se juntaram à antiga afirmação. Como ditava a tradição de Reão, o rei levou-me até a beira da piscina sagrada. Juntos, ajoelhamo-nos, ainda com as mãos entrelaçadas, e mergulhamos as mãos livres na água quente e rica em minerais. Do coração da montanha para o nosso, murmurou ele. As palavras rituais carregavam o peso de séculos. Unidos pela água, unidos pela escolha, unidos por algo maior do que ambos. Mais tarde, muito mais tarde, quando a cerimônia terminou e estávamos juntos na varanda do que agora eram os nossos aposentos partilhados, ele virou-se para mim com uma expressão solene ao luar. Haverá desafios, disse ele, traçando padrões com o polegar na minha palma, onde a corda cerimonial estivera. A conspiração de Raven era apenas o começo. Alguns resistirão às mudanças que a tua presença aqui trará. Eu sei, disse eu, surpreendendo-me com a minha falta de medo diante da perspectiva. Mas vamos enfrentá-los juntos. Juntos, ele concordou, puxando-me para mais perto, até eu poder sentir o seu batimento cardíaco contra o meu. Não há mais esconderijo, pequena loba, para nenhum de nós. Quando os seus lábios encontraram os meus no nosso primeiro beijo verdadeiro, gentil, mas insistente, uma promessa e uma reivindicação, pensei em quão longe eu tinha chegado daquela ômega assustada, escondida numa cave, esperando ser ignorada mais uma vez. De escondida a escolhida, de medrosa a feroz, de isolada a conectada. Eu tinha encontrado o meu lugar não na submissão, mas na parceria, não na sombra, mas na luz. E enquanto a lua da montanha nos abençoava com a sua testemunha ancestral, eu sabia com certeza profunda que quaisquer que fossem os desafios que me esperavam, eu os enfrentaria não me escondendo, mas permanecendo de pé ao lado do rei, que tinha visto a minha verdadeira força quando até eu duvidava da sua existência.